Aleluia, glórias a Deus. Queridos irmãos e amados na fé, a paz de Cristo. Pois bem, hoje nós vamos analisar sobre um assunto muito importantíssimo. Você sabe que está na moda, isso virou uma moda gospel, uma moda evangélica. Ninguém pode mais corrigir o irmão quando vê o irmão da igreja. Atenção, da igreja, porque uma coisa é ser da igreja e outra coisa é ser de Cristo. O irmão da igreja não gosta de receber conselho, porque se um irmão vê-lo andar no caminho torpe, no caminho pecaminoso, no caminho dos ímpios, ele diz assim: olha, não me julgue, porque está escrito: não julgueis para que não sejais julgados. Se tu não tens pecado, que me atire a primeira pedra. Se tu não tens pecado, que me atire a primeira pedra. O que é isso? Então você não pode ser corrigido, você não pode ser alertado, né? Vocês, independentemente da denominação cristã, da igreja em que você está, não é? Se é metodista, se é batista, se é da Assembleia de Deus, se é tocuísta, se é do Bom Deus, se é da IPEU, se é da Adventista, independentemente da tua denominação cristã, nas igrejas, nem todos são cristãos, nem todos nasceram de novo. Tem muitos ímpios dentro da igreja. Irmãos que estão vestidos da religiosidade, vestidos dos dogmas padronizados da denominação cristã, mas estão despidos de Cristo. Estão desalinhados, desassociados, descentralizados da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa palavra, terra a terra, de livre compreensão. Não tenham Cristo em suas vidas. Resumindo, não é esse meu pensamento lógico. São ímpios dentro da igreja. Então tenho uma palavra para você que insiste viver essa vida torpe, mesmo você estando na igreja. Se mesmo você pertencendo a uma denominação cristã, fique já isso bem claro, que de cristão você não tem nada. Porque o cristão é separado, o cristão é santo. Então, se você és da igreja, és de uma denominação cristã, mas ainda fora vives um estilo de vida parecido com o ímpio, igual a do ímpio, você não é cristão, você é um ímpio, mas é um ímpio que frequenta igreja. Porque é esse mesmo ditado que os ímpios têm. A comunidade LGBT, lésbicas, não é? Gays, bissexuais e transexuais, não é? Os homossexuais, também usam desse texto. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Ninguém me julga. Jesus veio para salvar, Jesus não veio para julgar. Então, eu vou apresentar aqui o texto em que muitos se baseiam, que é o texto em que muitos se baseiam, que é a história da mulher adúltera, e vamos analisar, interpretar bem esse texto à luz de Deus, para ver, na verdade, se Jesus Cristo manifestou essa ação para manifestar um sentido de libertinagem, porque isto é ser zombador da graça. Eu não estou a ser legalista nesta exortação, não estou a ser legalista nessa mensagem, mas estou a mostrar, na verdade, que esse Cristo, a graça que nos salvou, é a mesma graça que nos chama à santidade, porque aquele que está nele, aquele que está em Cristo, deve, em primeiro lugar, negar-se a si mesmo, renunciar às suas vontades, pegar a sua cruz e segui-lo. Vamos ler o texto. João capítulo número 8, versículo número 1 ao versículo número 11. Assim está escrito: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã,
cedo, tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Todos eles eram judeus e eram guiados pela Torá de Moshe, a Torá de Moisés, as leis, o Pentateuco, as leis de Deus. Eles eram guiados por essa lei. E na lei, pecado caía na pena de morte, dava apedrejamento. Então, eles tentaram apanhar Jesus nisto. Está aqui, essa pecadora adulterou. A lei de Moisés manda matar. E tu, Senhor Jesus? E tu, Jesus? O que é que dizes? Aleluia. Então, muitas dessas pessoas que são ímpios dentro da igreja, continuam nas suas práticas pecaminosas, continuam nas suas vidas pecaminosas. Canta no coro, mas de noite vai nas discotecas. É pastor, mas é um pastor não convertido, porque aquilo que prega no altar não é aquilo que vive. Prega o amor no lar, mas nas escondidas é adúltero. Eu estou a falar para o circuito nosso eclesiástico, porque nem todos que estão na igreja são de Cristo. Você só é irmão da igreja, mas não está em Cristo. Falta se converter. Então a mulher foi apanhada a adulterar. E na lei de Moisés, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Aleluia. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. É aqui nesse texto. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. É aqui nesse texto. João capítulo número 8, versículo número 7. Tá na moda. Virou uma moda gospel. Você não pode corrigir o irmão, não pode corrigir a irmã, não pode aconselhar a irmã. Tá me julgar. Tá me julgar. Então você, irmã da igreja, anda com chuchuado na rua, colã, tchuna baby, mini saia, mas você, irmã da igreja, frequenta a igreja. O irmão não pode falar, mas está errado. Quem tem pecado, quem não tem pecado, que me atira a primeira pedra. Afinal é assim. Afinal é assim. Vamos prosseguir com o texto. Vamos prosseguir com o texto. E tornando, verso 8, e tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Sabe por que eles foram? Porque todos aí tinham pecados escondidos, pecados camuflados. Jesus sondou o coração deles e viu que aí tinha pecados escondidos. Por isso é que ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Vamos prosseguir o texto. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, verso número 11, presta atenção, versículo número 11, João capítulo número 8, versículo número 11, presta atenção, que Jesus vai falar a essa mulher. Eu também não te condeno. Agora vê a última frase. Vai e não peques mais. Glória a Deus. Se eles não te apedrejaram, eu, o Santo dos Santos,
Deus, Jesus, eu também não te condeno. Vai, vírgula, mas não peques mais. As pessoas se centram mais no quem não tem pecado atira a primeira pedra, esquecem o eu não te condeno, vai e não peques mais. Então qual é a interligação? Quem não tem pecado atira a primeira pedra, vai e não peques mais. O que o Senhor Jesus Cristo estava a mostrar para eles? Diante de vocês está o justo juiz, aleluia. Só Deus pode julgar, mas entre nós podemos nos aconselhar. Isto não significa que você deve permanecer nas tuas práticas pecaminosas, que já não pode ouvir, não é? Uma repreensão por meio da palavra de Deus. Ninguém pode condenar o homossexualismo porque estamos a julgar. Ninguém pode condenar pecado. Escuta, nós não podemos condenar pessoas. Naquele exato momento, aquela mulher estava a ser condenada. Eles não estavam a condenar o adultério, estavam a condenar ela. Condenar o quê? A morte. Só Deus pode condenar alguém ao sofrimento eterno. Só Deus vai condenar, não é? Ao castigo eterno, à morte. Só Deus poderá condenar. Só Ele tem esse poder. Por isso é que está escrito em Apocalipse capítulo número 15, versículo número 22. Ficarão de fora os homicidas. Os homicidas são quem? São aqueles que matam. Mesmo nos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20 está escrito não matarás. Então o Senhor Jesus Cristo estava a dizer para eles, não é? Ela não pode ser condenada à morte. Mas quando o Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, mas quando o Senhor Jesus Cristo diz a ela, vai e não peques mais, Ele está a elucidar-nos o que está escrito acerca dele, que é o próprio Deus. Deus não tem prazer na iniquidade. Vai, filha, estás perdoada, mas não peques mais. Você acha que Deus está alegre com essa vida que você leva? Você acha que Deus está alegre com essa vida que tu leva na feitiçaria? Com essa vida que tu leva no adultério? Com essa vida que tu leva no homossexualismo? Tudo isto é pecado à luz da Bíblia. Com essa vida que tu leva na gatunice, na mentira, no ódio, nas guerras. Com essa vida que tu leva de desobediência a Deus. Deus não tem prazer na iniquidade. Vai e não peques mais. Você precisa estar em Cristo. Você precisa abandonar essa vida pecaminosa. Você precisa nascer de novo, porque todo nascido de novo é santo. Não tem prazer na iniquidade. Então, se você está na igreja, mas ainda tem prazer na iniquidade, tem prazer nas drogas, tem prazer na prostituição, tem prazer no adultério, tem prazer na bruxaria, ainda vai consultar deuses estranhos nos feiticeiros, não é? Então você está em pecado. Quando você foi à igreja, foi a propósito de Cristo, você se encontrou com a palavra de Cristo, você encontrou esta palavra de Cristo, você crê na palavra de Cristo. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Então quer dizer que você não crê na palavra, você não pratica essa mesma palavra, você está em pecado. Se você morrer nessa condição, você vai automaticamente para o Tártaro, para o Hades, para o lugar do tormento, para o inferno, para o abismo. Vai, mas não peques mais. Esta foi a última palavra. Eles não te condenaram, eles não te condenaram à morte, eu também não vou te condenar à morte. Por quê? Porque ela está em vida. Todo ser humano em vida
todo ser humano em vida tem chance de ser salvo, porque depois da morte já não há mais arrependimento. Porque se aquela mulher fosse morta no seu pecado, iria diretamente para o lugar do tormento, mas a salvação, que é Jesus, Jesus significa salvação, o nome Jesus significa Salvador. Jesus estava aí, a salvação estava diante dela, ele perdoou ela, assim conforme nos perdoou. Você ainda está em vida, mas em vida você não deve pecar. Por isso que ele disse, eu também não te condeno à morte, mas estás em vida, viva esta vida. Mas viva esta vida fora do pecado. Por isso ele disse assim, vai e não peques mais. Agora entendeste esta palavra? Deve ser santo, conforme ele é santo. Como aquele que nos chamou, Jesus, vinde a mim. Quem que nos chamou? Jesus. Vinde a mim, tu que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. O apóstolo Pedro disse assim, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 15. Como aquele que nos chamou, quem que nos chamou? Jesus, vinde a mim. Como aquele que nos chamou, Jesus, é santo, vós sedeis santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Deus abençoe você. E mude de caráter, mude de comportamento.